A seguir, Sport Zone. Um oferecimento. Aqui, na Number One. Fala, galera do Sport Zone, muito boa tarde. Estamos aqui com mais uma edição do programa Sport Zone. Eu, Daniel Mendes, sempre tenho a companhia da Amanda Salvata, minha parceira, que hoje ela não está, e eu vou fazer essa super entrevista com uma pessoa que é referência, uma pessoa feminina, referência no esporte masculino, que é a Fernanda Colombo, está aqui presente com a gente hoje através desse bate-papo online. Fernanda, muito obrigado pela sua participação, muito prazer ter você aqui. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal, muito agradável. Queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória de vida, essa trajetória profissional, e que você também seja um exemplo a ser seguido por várias outras mulheres, né, dentro de toda essa vivência e experiência que você tem. Olá, Daniel. Olá a todos. Um prazer estar aqui falando contigo, dividir um pouquinho da minha experiência, né? E quem sabe contribuir de alguma maneira aí para quem estiver aqui nos assistindo, nos ouvindo, enfim. Com certeza, não tenho dúvidas. Bom, Fernanda, eu gosto sempre de começar fazendo uma pergunta que você vai ter muita dificuldade de responder. Quem é a Fernanda Colombo? Com quantos anos você começou a se interessar pelo ambiente assim dos esportes? Eu não digo nem do futebol, que vai ser grande parte do nosso assunto hoje, mas quem é a Fernanda Colombo? Talvez muitos não saibam, né, se caso você praticou outro esporte ou você teve interesse em praticar outro esporte também, seguir alguma outra carreira esportiva, como tenista, nadadora, enfim. Quem é a Fernanda Colombo nos esportes quando você tinha ali 10 anos de idade, 12, 15 anos, né, de idade? Então, a minha iniciação esportiva, ela começou na banda marcial do colégio. Eu era a baliza da banda, então fazia aquelas acrobacias, espacato, enfim, manipulava daí a fita, a bola, e essa foi minha iniciação, mas eu sempre gostei muito de jogar futebol, desde pequenininha, jogava com os meus primos, porque daí a gente jogava futebol com eles, eles brincavam de boneca com a gente, então era um trato que a gente fazia. Que bacana. Mas eu gostava de brincar com os dois, assim, né, tanto me divertia nos dois. E aí depois, claro, comecei a praticar o handball, que é um esporte que aqui no Brasil, nas escolas, né, se joga muito, principalmente as mulheres. Principalmente as mulheres. Joguei também bastante futsal, eu sempre estava metida ali no meio dos meninos, porque há uns anos atrás, né, não era tão comum assim ver as meninas jogando futebol. Depois entrei para a faculdade de Educação Física, justamente para trabalhar nesse meio esportivo, e principalmente no futebol. A minha intenção era ser preparadora física de algum time. E aí, durante a faculdade, eu comecei a treinar futsal,
Mas eu adorava a preparação física. Chegava na hora do coletivo, era um desastre. E aí eu parti para o atletismo. Então, eu era atleta de atletismo. Fazia heptátulo, fazia provas de velocidade, eu era velocista, fazia 100, 200 os revezamentos. E aí, por ter um bom potencial físico, o meu professor falou, eu acho que você vai ser uma boa árbitra, porque os árbitros precisam passar nos testes físicos. São testes muito difíceis. E aí eu comecei, assim, a minha história na arbitragem. Que bacana. Você chegou a concluir o curso de Educação Física no Brasil também? Sim, me Que formei em Educação bacana. Física, isso. Mas aí fui para o lado da arbitragem. Aham. Então, é muito, muito legal saber que você também é uma colega minha de trabalho. Também sou formado em Educação Física, então é um prazer. Bom, Fernanda, já que o seu professor, né, teve uma ótima sacada dizendo, poxa, eu acho que você leva jeito para isso, você tem um ótimo condicionamento físico, e você comentou sobre a prova, né, os testes para se tornar uma árbitra de futebol, enfim, como basicamente funciona? Talvez você também possa ser aqui um instrumento, né, e um exemplo para outras mulheres, outras meninas que tenham interesse em seguir essa carreira e ter um pouco dessa vivência. Basicamente, como funcionava os testes? Bom, na minha época, foi uma transição. Antes o árbitro precisava fazer um teste de Cooper, né, que era os 12 minutos, tinha que completar um tanto de quilometragem, e depois passou a ser algo um pouco mais específico. Então, a gente tinha que fazer 20 tiros de 150 metros em 30 segundos com intervalo, e aí, dependendo, claro, o intervalo dependia da categoria que você estava. Então, se você fizesse uma categoria masculina, o intervalo já era um pouco menor, eram uns 40 segundos. Categoria feminina, e você podia fazer um tempo maior, com um intervalo um pouco maior também. Então, claro, eu sempre quis a categoria masculina, então eu sempre fazia os testes físicos masculinos. Entendi. Hoje o teste físico mudou, ele é um pouco mais específico ainda, então eles dividiram esses 150 metros em 75 metros. Então você tem que fazer o dobro de tiros, né? Tem que fazer 40 tiros de 75 metros. Entendi. Que bacana. Agora, Fernanda, nesse seu início, né, entrando para uma carreira, como se começa? A pessoa escolhe, ela pode fazer direto um curso somente para arbitragem, ou ela tem que passar a ser bandeirinha primeiro? Para as pessoas leigas, como funciona essa entrada, né, nesse ambiente profissional? Olha, o primeiro requisito é assim, tem que ser maluco, né? Porque para virar árbitro é uma atividade que ninguém merece, né? Ouvir xingamento, nunca ninguém vai te elogiar, pelo contrário, né? Mas brincadeiras à parte, tem que ter essa vontade de querer trabalhar como Brincadeiras árbitro. à parte, mas é verdade, né? Mas é verdade, brincadeiras à parte, mas é verdade, exatamente. Mas você tem que, então, ter essa vontade de ser árbitro, tem que querer assumir essa função, né, dentro de campo, e é muito legal, porque é uma forma de você fazer parte do jogo. Então, se você joga mal, tá aí a sua oportunidade. Aí a oportunidade. Aí a oportunidade que você sempre quis, virar árbitro. Enfim, e aí você tem que, claro, gostar de estudar regras. As regras são chatas, né? É uma bula de remédio, né? Você vai ter que realmente estudar bastante e colocá-las em prática. Fazendo o curso, durante o curso, você vai definir qual função você quer exercer, que pode ser tanto de assistente quanto de árbitro. São funções que, por mais que a regra seja a mesma, são funções muito distintas em campo. Mas não existe assim, você tem que ser assistente antes ou depois. Não, Entendi. Você escolhe a função que você quer seguir. É claro que os instrutores que estão ali, eles vão te direcionar, vão ver qual função você exerce melhor, mas são funções completamente diferentes. Que inclusive o árbitro, quando precisa ser assistente, né, alguma brincadeira e tal, não consegue, é um desastre. Da mesma forma, o assistente querendo apitar é um desastre. Assim. Então, dentro do curso é que você acaba descobrindo mesmo qual função que é melhor, né? Entendi. Bacana. Fernanda, quanto tempo mais ou menos dura a pessoa que tem interesse em fazer um curso de arbitragem? Quanto tempo dura? Meses? São anos? Como funciona isso? A duração do curso varia de federação para federação. Aqui no Brasil, as federações, né,
que criam esses cursos. Eu fiz na Federação Catarinense, então foram 6 meses de duração de curso, né? Tem federações que fazem estágios também, que você começa categorias inferiores e tal, aí tem o processo de análise também, né, de relatórios dos jogos, mas aí depende, é particular de cada federação, mas a CBF também tem a escola de arbitragem, que depois também trabalha com esses árbitros aí, que estão ingressando aí mais para o quadro nacional. Eles já pegam essas pessoas já formadas, né, das federações, e aí sim trabalham elas para o nacional. Entendi. Agora você falou uma coisa muito engraçada. Você falou, primeiramente tem que ser louco, tem que ser doido para querer fazer isso. Como é que a sua família reagiu, Fernanda, quando você decidiu, olha, eu vou fazer um curso porque eu quero trabalhar nesse ambiente de arbitragem? Teve alguma reação inusitada? Como foi essa aceitação? Porque eu acredito que até hoje em dia, na atual conjuntura do futebol, não somente a nível brasileiro, mas também mundial, uma mulher ter interesse em ingressar, claro que cada vez mais estão aparecendo, né, mulheres nesse ambiente, mas eu acredito que ainda é muito novo isso. Então, como sua família reagiu? Olha, desde criança eu sempre frequentei estádio de futebol, então com 13, 14 anos eu já ia sozinha para o estádio, então já era uma loucura isso para os meus pais, né? Mas como eles gostavam muito de esporte, acompanhavam muito, então a partir do momento que eu tomei a decisão, eles, nossa, ficaram super felizes com a minha decisão, com a minha escolha. Meu pai, principalmente, porque eu sou filha única, então aquele peso assim, de ter um menino e tal, não, agora já estava concretizado, eu gostava de futebol também, então falei com eles, foi super tranquilo, comecei a fazer o curso e eles em todo momento eles me apoiavam. Minha mãe, claro, ficava um pouquinho nervosa porque ela era mais xingada, né? Então tinha um motivo. Eu imagino. Mas você já se acostumou a isso? Como é que é na hora ali das suas primeiras experiências? Você conseguiu filtrar? Você consegue escutar? Ou você está num nível de atenção tão alto que às vezes você nem escuta? Como é esse sentimento? Você ali no gramado, em uma partida super importante, e você ouvir ou não consegue ouvir as pessoas gritando, falando alguma bobeira? Então, o nosso começo já prepara para isso, porque é no amadorzão, é aquele torcedor chato que fica atrás enchendo o saco o tempo inteiro, e né? Fica não bem pertinho do alambrado. Bem pertinho, não tem segurança nenhuma, todo mundo tem razão, né? Lá dentro de campo. Então, assim, a gente já tem uma escola que é bem complicada, que é o futebol amador. Quando você vai profissional, nossa, é muito tranquilo. E realmente você vai se adaptando, você vai aprendendo a focar toda a sua atenção ao que realmente importa, que é o jogo. Que legal. Eu lembro, esse vídeo já tem até um tempinho, é até muito legal para quem não teve oportunidade de procurar aí no YouTube, no Instagram, enfim, tem um vídeo seu que foi muito, muito famoso, que você correu para cima do jogador e tudo deu a entender que você ia retirar um cartão para mostrar para ele. O que passou na sua cabeça naquele momento? E você passou um lenço na sua testa. Eu acho que... Quanto tempo tem isso? Mais ou Olha, menos. foi em 2019. 2019, tem dois anos. E da onde você tirou isso? Porque foi um lance muito legal, inusitado, e eu acho que muitas pessoas também que não te conheciam passaram a te conhecer e te seguir nas redes sociais. Eu achei fantástico. Da onde você tirou isso, Fernanda? Então, na verdade, eu tinha visto um árbitro fazer isso, e como eu estava indo para um jogo festivo no Equador, eu ia apitar um jogo festivo, eu falei, poxa, eles estão levando uma árbitra do Brasil, tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma brasilidade nisso, tem que ser algo engraçado. E aí, o jogo foi muito tranquilo, e essa foi a primeira falta que eu marquei no jogo, o jogador colocou a mão na bola, e eu falei, poxa, minha oportunidade, vou fazer, se vai ficar legal, se não vai ficar... Aí eu assim, arrisquei, vou fazer uma brincadeira, e aí deu super certo, foi muito bacana e realmente viralizou, assim. Foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira falta do jogo? Foi a primeira falta do jogo. O jogador já achou que você ia dar um cartão para ele. Exatamente. E eu nem sabia, mas era o Damian Dias, o jogador, que é um ídolo lá no Equador, ele que é um jogador argentino. Então, assim, ele na época estava jogando no Barcelona de Guayaquil, nem sei se ele continua lá, mas enfim, foi assim, ele era o astro lá do futebol e sem querer eu brinquei com ele.
Aham. Agora, bom, isso aí foi até bom você comentar, que surgiu uma dúvida aqui agora, de um leigo. Vamos supor, você disse que não o conhecia e ele tinha um certo nome, ele era, né, de certa Sim. forma conhecido e você não o conhecia. Quando o juiz ali, o árbitro central está ali e vai marcar uma falta, um cartão amarelo ou vermelho, e a gente muitas vezes vê ele escrevendo alguma coisinha ali numa papeleta atrás do cartão. Vocês, o que o árbitro escreve? É o nome do jogador? É o número? Porque eu não sei se tem como o árbitro, né, decorar o nome de todos os jogadores. Como funciona isso? Ele escreve assim, ó, quero que acabe logo esse jogo, quero ir embora. Não, tô brincando. Tô brincando. Então, ele escreve, na verdade, ele faz as anotações justamente para depois fazer a súmula, né? E também para, se o jogador, caso o jogador tome um cartão amarelo, tome o segundo, ele saiba, né? Ele tem ali anotado, porque às vezes você dá o cartão, você não lembra, né? Que você já deu o cartão para aquele jogador. Então, realmente é um recurso para você ver, olha, ele já tinha amarelo, então vermelho, né? Ó, já trouxe até um cartãozinho aí. Mostra o cartão aqui, amarelo, ó. Cartão vermelho. Ó. Olha que bacana. Esse é o tamanho, então, é o tamanho mesmo, é o tamanho oficial que você utiliza, mesmo. Né? Bacana. É o cartão oficial. E aí você anota até para a confecção da súmula também, porque na súmula você tem que colocar o número do jogador e o motivo, né, pelo qual você marcou, e o tempo. Então, serve como uma colinha ali para o árbitro depois fazer o relatório da partida. Agora, outras curiosidades. Vão surgindo curiosidades aqui, hein? Vamos lá, você está ali no meio de uma partida e o árbitro ele entra somente com um cartão amarelo, um cartão vermelho. Pode acontecer, ou já aconteceu alguma vez, do cartão cair, um árbitro perceber depois de um tempo que ele não estava com cartão amarelo. Isso acontece? Nunca aconteceu? Existe um cartão reserva? Como funciona isso? Olha, acontece sim, inclusive tem árbitro que entra sem o cartão, esquece. Uau! E por isso que o trabalho de equipe ali, ele tem que funcionar. Todo mundo tem que, os assistentes, quarto árbitro, todos devem anotar e, claro, levar o seu parzinho de cartão. Então, se o árbitro perde, tem sempre o reserva. Já emprestei cartão para árbitro. Você já emprestou cartão para árbitro? Já, perdeu, esqueceu o cartão, tá aqui, ó. Cartão, moeda, apito, inclusive, eu sempre entrava em campo com apito também, porque a gente não sabe o que pode acontecer no jogo. Né? Se o jogador já perdeu até dente no jogo, imagina um apito. Uau, é verdade, Fernanda. Bom, agora, você também falou que você foi para a Colômbia apitar um jogo. Equador. E já emendando esse fato que aconteceu, você já viajou muito na sua carreira? Para quais países você já foi? Quais deles você gostou mais? Talvez teve algum tempo para passear, para curtir um pouco a cultura do país? Então, a minha experiência assim, na arbitragem ela é muito mais nacional. Então, nossa, viajei muito pelo Brasil. O Brasil, né, são vários países num país só, né? Porque é sacanagem o tamanho do Brasil. Mas eu viajei para acompanhar a Copa da Rússia, na época também como jornalista, né, para fazer cobertura. E fiz também esse jogo no Equador, que foi realmente uma experiência muito importante, assim, na minha carreira. Eu já tinha parado de trabalhar com arbitragem, e aí fui convidada para fazer esse jogo. E claro, né, jogos festivos, eu faço vários aqui pelo Brasil também. Esse ano, infelizmente, não tivemos, por conta da pandemia, né? Verdade. Mas se Deus quiser, com essa vacina aí, todo mundo vai poder fazer jogo festivo, festejar bastante aí. Com certeza. Atualmente você ainda está atuando, Fernanda, porque eu vi que você falou que você faz também jornalismo, né? Faculdade de jornalismo esportivo. Sou especialista em jornalismo esportivo. Né? E como está a sua profissão, a sua carreira nesse momento, depois desse 2020 maluco aí que o mundo inteiro passou? Você ainda está atuando como árbitro? Ou você está seguindo mais a carreira agora como jornalista? Aliás, uma pergunta também, a gente fala árbitro, tanto para mulher quanto para homens, ou pode falar árbitra também no sexo feminino? Como funciona a nomenclatura? Pode falar assim, árbitra e árbitro. Okay. Pode falar que não tem problema. Então, faz um tempo que eu tomei a decisão de parar com a arbitragem profissionalmente.
porque não é uma profissão, né? É uma função que você é remunerado se você trabalha, né? Mas para você trabalhar, alguém tem que te escalar. Então, é um sistema um pouco político. Um pouco não, né? Bastante. Vamos... Bastante. Então, assim, bastante político. E aí é muito complicado. Para mulher, talvez mais difícil ainda, né? Ou existe... Eu acredito que você tenha passado por certos tipos também de preconceito, né? De machismo ou não? Nunca aconteceu isso? Não, já aconteceram casos de machismo e tal, mas, assim, em relação à arbitragem, a comissão de arbitragem e tal sempre foi muito tranquila. Inclusive, eles incentivam aqui no Brasil muito que as mulheres atuem, né? Hoje temos a Edna, né, que está apitando aí o Campeonato Brasileiro, foi a primeira mulher a ser convocada para o Mundial de Clubes, né? Então, realmente, no Brasil, assim, a arbitragem feminina sempre foi muito incentivada, né? Que legal. Então, eu nunca tive tanto problema em relação a isso. Mas sobre o que mesmo que a gente estava falando? A sua carreira no jornalismo esportivo. Exatamente. E aí eu decidi me dedicar a algo que fosse realmente mais profissional. E, claro, continuar fazendo o que eu gostava, que era trabalhar com futebol, né? Nesse meio tempo, eu escrevi um livro para crianças, que foi algo assim que... Então, você já adivinhou minha próxima pergunta. Então, falar do seu livro. Até inclusive trouxe ele aqui. Opa, vamos divulgar. Vamos jogar futebol, muito bacana. Isso, é um livro de regra para as crianças, porque quando eu era assistente, eu ficava muito próximo do campo, do torcedor, né? Da torcida atrás. E tinham muitas crianças que ficavam xingando a arbitragem. Eu falava, gente, mas eles não sabem a regra. Eles fazem isso porque os pais fazem. Não sabe nem porque tá xingando. Não, tá lá xingando, tá lá. Eu falei, meu Deus, como pode isso? E aí, o que eu posso fazer para mudar essa cultura? E aí eu tive a ideia de fazer um livro com as regras porque a regra é uma coisa chata, ninguém gosta de ler. Não existe, acho que, um torcedor que lê um livro de regras inteiro. Acredito que não. É muito chato. E aí eu decidi fazer de uma maneira... Às vezes nem para tirar a carteira de motorista a pessoa lê o livro inteiro, Fernanda. Não lê nada, não lê nada. Não lê a bula do remédio, toma remédio sem ler bula, né? Mas, enfim, manual, não lê nenhum manual, né? Quando compra alguma coisa. Verdade. Vai fuçando, Enfim, e aí eu decidi fazer um livro realmente com a regra num conteúdo exposto de uma maneira mais lúdica, mais didática, enfim, que serve não só para crianças, mas para quem quer entender a essência da regra do futebol. E aí, depois, claro, eu me especializei em jornalismo e comecei a trabalhar como comentarista de arbitragem. Trabalhei na Band e trabalhei na Fox Sports também. Que bacana. E como é que eu faço para adquirir um livro seu, Fernando? Eu quero comprar um para minha filhinha também. Legal. Tem no site, tem vários sites, é só colocar ali Vamos Jogar Futebol, da Ciranda Cultural. Tem vários, tem um prefácio do Arnaldo César Coelho. Que legal. E vem com cartãozinho, ó. Olha, aqui, muito bem bacana. Muito bem. Bacana demais. E quem teve a ideia do cartãozinho foi você ou foi a editora? Como é que funcionou? Esse cartãozinho, a ideia foi a editora, viu? Que a ideia do livro foi minha, mas olha, essa ideia aqui ficou sensacional. Que legal. Fiquei apaixonada pelo livro. Parabéns pelo trabalho. Bom, o seu marido, ele também é árbitro de futebol. Ele ainda atua? Como funciona essa conectividade? O quanto é prazeroso, e deve ter sido assim, uma troca de experiência também muito grande entre você e ele também, com a vasta experiência que ele tem, né, também deve ter te ensinado muito. Como funciona essa relação, esse crescimento também, né, de vocês como um casal e também dentro de uma profissão que vocês também compartilham, e é uma profissão não tão natural, de se encontrar, por exemplo, médicos, né, com advogados, se casam com advogados. Como funciona esse crescimento de vocês como casal? Então, ele parou de apitar já, não apita mais no campo e nem em casa, quem apita que sou eu. Mas, assim, realmente, é legal quando você encontra alguém que realmente gosta, né, das mesmas coisas que você, e a gente divide essa paixão, né, pela arbitragem, pelo futebol, e a gente, claro, discute muito os lances aqui em casa. Eu imagino. Comenta muito. É o Sandro, né? Sim.
É o Sandro E aí Meirahit, vocês assistem juntos e quando acontece algum lance, e aí vai ter que chamar o VAR, não vai? Aí vocês ficam ali, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Exatamente. A gente tem, claro, divergência de opiniões, né? Mas, assim, é tudo muito tranquilo, cada um tem a sua opinião. Hoje ele é comentarista também, né? Ele comenta na Globo e seguiu também para esse caminho. Que legal. Deve ser engraçado. Acontece um lance no futebol, vocês ficam ali discutindo para saber até o resultado do VAR. Exatamente. Bolão aqui em casa para ver quantas vezes o VAR vai chamar. Foi mão ou não foi? Ó, se foi mão, você lava a louça. Se não foi... Exatamente. Bom, Fernanda, você tem interesse também, eu lembro que a gente, no nosso primeiro contato, existe possibilidade também, existe alguma janela de oportunidade para que o crescimento da sua profissão como jornalista esportiva, tenha tendências também e ela atinja o cenário também fora do Brasil, para que você comente uma vez. Eu vi que você fala espanhol. Sim. Eu encontrei entrevistas, né, que você estava participando em espanhol, muito bacana. Portunhol. Mas existe também uma pretensão sua em fazer participações em outros programas também, porque você é bem conhecida, você tem um network muito grande, e eu acho que isso também vai ser consequentemente um crescimento, parte do seu crescimento profissional nessa área de jornalismo esportivo. Você tem Por supuesto, claro. Claro, com certeza. Eu acho que expandir os horizontes é sempre importante, né, profissionalmente. Acompanho muito, assim, os campeonatos de fora também. Eu gosto muito. Eu gosto muito de analisar os lances da MLS, porque são lances assim. Eles lidam com o VAR de uma maneira diferente do que lidam aqui no Brasil, por exemplo. Não tem qual é a diferença? A linha de impedimento ela não é traçada. Eles consideram situações apenas em que o jogador que está adiantado está muito adiantado, seja algo claro, não algo milimétrico, coisa que aqui no Brasil é diferente, em outras partes do mundo, onde é traçada a linha, que eu acho que nos Estados Unidos é diferente, né? Porque é o único país que não traça a linha. Então, assim, tem umas peculiaridades e que, apesar, né, de ser comandada aí pelo Howard Webb, pelo Mark Geiger, realmente tem problemas como no mundo inteiro, né? O VAR ainda não é uma unanimidade, tem seus problemas, mas é muito bacana ver esse desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. O futebol na América Latina é muito forte também, com certeza eu gostaria muito de comentar, de trabalhar também em outros países. Que bacana. Não tenho dúvidas que isso vai acontecer logo, logo, Fernanda. Bom, mas ainda falando de VAR, você favoreceu, eu acho assim, para um leigo assistindo, trouxe uma grande evolução realmente para o futebol. Você ali como árbitra, dentro da situação real, onde muitas das vezes, é claro que ninguém é perfeito e para muitos lances realmente são difíceis de serem acompanhados. Então, qual a sua visão, né, dessa evolução, desse dispositivo, dessa tecnologia tão recente dentro do futebol mundial? É benéfico ou não para vocês, como árbitros, né, e também para os resultados finais dos jogos? Olha, eu acho muito benéfico o VAR. Eu acho que o futebol realmente não tinha como fugir da tecnologia. Outros esportes já eram adeptos. E o futebol, né, que envolve cifras milionárias aí. Verdade. E assim, é uma responsabilidade muito grande para um árbitro ali que está apitando e que tem lances que acontecem em frações de segundos e que tem que tomar uma decisão. E o olho humano nem sempre consegue captar tudo. Eu acho que para os erros claros, realmente a ferramenta ela é perfeita. É claro que ela precisa ser evoluída, o protocolo precisa ter uns reajustes. Eu, por exemplo, sou muito favorável ao desafio. Para mim, o jogador ele teria o direito de pedir um desafio, porque obrigaria o árbitro a ir no monitor ver o lance de novo. Por exemplo, ele sente que sofreu uma carga, para ele foi pênalti, então ele vai lá, aciona o árbitro e fala, a gente vai pedir um desafio, vai lá ver a imagem, apesar de que tudo já é revisto, mas nem tudo é visto ali na beira do campo. Por isso Entendi. que eu acho que tem que ter, né, eles têm que aprimorar essa ferramenta, mas eu acho que sim, é uma ferramenta super benéfica, o futebol precisava disso, né? A gente, evita vários erros
claros e erros crassos, né? Enfim, eu acho que eu sou super favorável, mas, claro, tem que ter uns reajustes aí. Eu acho que é com o tempo. Os árbitros também estão aprendendo, né? Então, não foi uma novidade só para o público, não foi uma novidade só para os jogadores. É uma novidade para a arbitragem. E a arbitragem precisa aprender a mexer nessa ferramenta, precisa aprender a apitar em campo, né? Sabendo que ele pode ter errado, né? Então, é uma adaptação para todo mundo. Que bacana. Agora, Fernanda, a gente está quase chegando no finalzinho, né, da nossa entrevista, no nosso bate-papo, e eu quero agradecer mais uma vez, em nome aqui da Rádio Flórida Brasil, a galera do Sport Zone. Em relação a seus cuidados com a saúde, né, agora que eu já sei que você é minha colega de profissão também de educação física, no seu período ainda atuante, né, de arbitragem, como funcionava a sua preparação física? O comitê, ele envia alguma prescrição recomendada para você fazer testes de manutenção a cada período, ou você mesmo faz a sua própria preparação física do que você acha necessário, ou talvez você tinha algum treinador? Como você se cuidava fisicamente, a sua rotina de treinos, para que você pudesse estar apta, né, a ter um bom rendimento ali em campo, porque a gente já sabe que também corre bastante. Exatamente. Realmente, assim, o treino do árbitro hoje depende muito dele. Então, depende muito do que ele busca, assim, não tem uma orientação muito bem definida. É claro que tem um acompanhamento, mas o acompanhamento geral, assim, são os testes físicos, né? Não existe uma rotina de treino que é passada. Então, assim, eu sempre tive um treinador que foi, inclusive, que me inseriu na arbitragem, né? Que me mostrou a arbitragem como opção, que era meu treinador de atletismo. Então, meu treino era muito baseado no atletismo. Eu era aquela rata de pista, que ficava treinando, dando volta, adorava fazer os treinos na pista, fazia de 3 a 4 vezes por semana os treinos. Eu gostava muito de fazer também natação para melhorar a parte cardiorrespiratória, né? Isso ajudava muito também nos testes físicos, nos jogos. Claro, a musculação a gente tem que fazer também, mas eu fazia pouco, confesso. Mas no treino de atletismo a gente já fazia vários exercícios de força também, né, para dar uma fortalecida, porque o corpo também não aguenta só correr, né? Mas e todos os finais de semana jogos, muitos jogos. E hoje os árbitros têm uma realidade que são 2 jogos por semana, então é muito difícil você periodizar, treinar nesse espaço, porque você viaja muito, o Brasil as distâncias são longas, né? Você viaja muito, então basicamente é um regenerativo direto, assim, né? Verdade. Você não consegue ter tanta qualidade de treino. Que bacana. Fernanda, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, a disponibilidade, desde o primeiro momento ali que a gente procurou através do Instagram, você respondeu com menos de 1 minuto, nunca vou esquecer disso, com 30 segundos já estava respondendo. Eu respondo a todo mundo, viu, no Instagram. Pode mandar mensagem lá que eu vou responder. Viu aí, né, galera? Vamos encher a caixa de mensagem da Fernanda de mensagens aí, que mais ela vai responder tudo. Fernanda, obrigado pela participação. Eu também quero manter o contato com você, porque eu quero entrevistar o Sandro também. E quem sabe ter vocês aqui nos estúdios, aqui da Rádio Flórida Brasil, ao vivo, para a gente bater um papo também aqui com toda a galera da Rádio Flórida. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Em nome da Amanda Salvato também, que não está aqui hoje, toda a galera da Rádio Flórida Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Daniel, pela oportunidade de estar aqui falando com você sobre um pouquinho da minha história, né? Perturbando você. Não, que isso. Mas, assim, muito obrigada pela oportunidade. Amanda também, pena que a gente não se conheceu dessa vez, mas quem sabe pessoalmente aí a gente vai ter a oportunidade de estar juntas, tá bom? Obrigada para todo mundo aí. É um prazer estar aqui. Então tá bom. Obrigado a você, Fernanda. Tchau, tchau e até a próxima.